Olá, pessoal. Meu nome é Marcos Gomes. Eu faço parte do Grupo Espírita Dr. Bezerra de Menezes, do município de Guarulhos, estado de São Paulo. A nossa instituição dá prosseguimento a este trabalho que está sendo realizado de gravarmos vídeos para que nesse momento de pandemia, nesse momento de distanciamento social, nós consigamos estarmos ainda unidos, estarmos juntos, nos fortalecendo para superarmos esse período que está sendo bastante desafiador para todos nós. Prossegue a orientação, acerca de estarmos observando, seguindo aquilo que os órgãos de saúde estão nos orientando, o distanciamento social, a higienização, a utilização das máscaras, tudo isso é muito importante e nós precisamos termos prudência nesse momento, Sermos prudentes, tomando todos os cuidados que são necessários. Nós vamos hoje, pessoal, estudarmos mais um tema do Evangelho. Às segundas-feiras, geralmente, a nossa instituição, as palestras na instituição eram, e serão, após essa pandemia, vinculadas a temas evangélicos. E são temas que geralmente me agradam bastante, e hoje nós vamos estar dando prosseguimento a um segundo tema evangélico. A gente já gravou um e vamos estar, nesse momento, trabalhando com um outro tema. Todos esses temas evangélicos devem ser tratados, estudados com simplicidade, mas eles não podem ser apenas observados e analisados com a nossa razão. Nós precisamos, além da nossa inteligência, utilizarmos nesses estudos o nosso sentimento, porque assim a nossa compreensão será muito maior. O tema dessa noite faz parte do capítulo número 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, o item número 3. Nós vamos fazer a leitura do item 3, o 4 e o 5, para não ficar muito extenso também, O tema é a porta estreita. Então, como sempre, de forma bastante simples, eu vou fazer a leitura. Já fiz anteriormente, para me habituar um pouquinho com as palavras que serão proferidas, aqui. E depois da leitura nós vamos fazer algumas observações, alguns comentários, trazendo uma tentativa de trazermos toda essa orientação, todo esse ensinamento, todo esse conhecimento, informação, para o momento que a gente vive hoje, para o estado de crescimento que nós estamos nesse momento. Então vamos lá, gente, vamos lá, com tranquilidade, hein? Com muita tranquilidade. Que os bons espíritos nos ajudem, nos amparem, nos protejam e façam com que esse momento de estudo seja muito agradável e muito proveitoso para todos nós. A porta estreita. Entrai pela porta estreita, porque a porta da perdição é larga, e o caminho que a ela conduz é espaçoso, e há muitos que por ela entram. Como a porta da vida é pequena, como o caminho que a ela conduz é estreito, e como há poucos que a encontram. Alguém lhe tendo feito essa pergunta, Senhor, haverá os que se salvam? Ele lhe respondeu, fazei esforços para entrar pela porta estreita, porque eu vos asseguro que vários procurarão por ela entrar e não o poderão. E quando o pai de família tiver entrado e fechado a porta, e que vós, estando do lado de fora, começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos, ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Então recomeçareis a dizer, comemos e bebemos em vossa presença, e vós ensinastes em nossas praças públicas. E ele vos responderá, eu não sei de onde sois. Retirai-vos de mim, todos vós que cometeis a iniquidade. Iniquidade é a injustiça, Iniquidade é a ação do iníquo, a injustiça, o mal. Prosseguindo. Será então que haverá pranto e ranger de dentes, quando vereis que Abraão e Isaque, Jacó e todos os profetas estarão no reino de Deus, e que vós outros sereis enxutados para fora. Virão do Oriente e do Ocidente, do Setentrião e do Meio-Dia, os que terão lugar a este festim no reino de Deus.
Então, aqueles que são os últimos serão os primeiros, e aqueles que são os primeiros serão os últimos. A porta da perdição é larga, porque as más paixões são numerosas, e o caminho do mal é frequentado pela maioria. A porta da salvação é estreita, porque o homem que quer transpô-la deve fazer grandes esforços sobre si mesmo para vencer as suas más tendências. E poucos a isso se resignam. Bem, vamos parar a leitura por aqui, né? E vamos tecer algumas observações acerca desse texto, que é bastante intenso. Traduzido, transformado para o momento em que nós vivemos, né? O momento evolutivo no qual nós nos encontramos, é um texto bastante profundo. Desculpa, pessoal, eu estou usando eu não avisei antes, né? Mas eu estou usando esse microfone, é só para facilitar a captação do som, viu? Porque da outra vez que nós tentamos fazer sem o microfone, ficou bastante difícil de ouvir. Bom, prosseguindo. Nesses temas que nós lemos sempre do Evangelho, é importante nós definirmos um caminho de raciocínio. Bom, o de hoje, nós vamos primeiro tentar compreender o que representa essa porta estreita. E por que existem tantas dificuldades para passar por essa porta, para chegarmos ao outro lado? O que existe do outro lado dessa porta? Será que aquilo que existe do outro lado vai nos motivar, vai nos incentivar para que a gente possa se esforçar em ultrapassar esse limite e chegarmos do outro lado? Se nós efetivamente compreendermos o que tem do outro lado, quais são as dificuldades verdadeiras que nos impedem de passarmos para o outro lado? Qual que é a forma de podermos vencer essas dificuldades em as compreendendo? Porque a gente não vai conseguir superar dificuldade nenhuma na nossa vida sem entendermos primeiro quais são essas dificuldades e sem sabermos verdadeiramente o que nós precisamos fazer para superá-las. Bom, primeiro vamos tentar entender o que tem do outro lado dessa porta. Porque quando se citam, né, são citados aqui no texto que os profetas, que os enviados do Senhor aqui para a terra, eles já estão lá do outro lado, significa que não é qualquer um que está para lá, né? Porque os profetas são os representantes de Deus aqui na terra. E eles, em geral, cumpriram missões muito difíceis de serem realizadas. E eles já estão lá. O que existe do outro lado da porta? O texto nos orienta. Do outro lado dessa porta estreita se vivencia o reino de Deus. O reino de Deus é um estado, evidentemente, interior de espírito, não um local circunscrito, limitado. Não. É um estado interior. Então, esses grandes, já nos antecederam no esforço pela transformação, já vivenciam esse reino de Deus, que é o que existe depois dessa porta. Mas, para nós aqui, o ser humano comum, o trabalhador, a trabalhadora, o estudante, as pessoas que ainda carregam grandes imperfeições, nós que ainda temos uma certa limitação na compreensão de todos esses ensinamentos, nós que ainda somos um pouco limitados na nossa inteligência e ainda mais limitados em relação à moralidade, nós temos dificuldade de compreender. Então, vamos tentar entender, traduzir o que representa esse reino dos céus, para que esse entendimento possa servir para nós como motivação para nos esforçarmos para chegarmos do outro lado. Bom, o reino dos céus é uma vivência, é uma vida, onde a bondade prevalece em todos os pensamentos e em todas as ações. O reino dos céus, vivenciar este sentimento, representa para nós podermos desenvolver a nossa inteligência
recebendo toda a ajuda que nos for necessária. Viver no reino dos céus significa vivermos em um local onde reina a paz, a harmonia, o trabalho equilibrado. Vivermos em um local onde a benevolência, a indulgência e o perdão, ou seja, os três pilares fundamentais da verdadeira caridade, conforme Jesus a compreende, prevalecem. Essas ações prevalecem e são praticadas, realizadas por todas as pessoas que estão vivenciando já esse reino dos céus. O reino dos céus, viver nesse estado de espírito, isso nos ensina, né? nos diz que é viver em felicidade. Podermos viver o tempo todo motivados, tranquilos, serenos, corajosos, determinados, convivendo com pessoas benevolentes, brandas, pacíficas, inteligentes, amorosas e fraternas. Bom, eu gostaria de viver num lugar assim. Eu gostaria muito. Porque todos nós aqui nesse mundo de provas e expiações, né, que são mundos intermediários, que antecedem os mundos de espíritos mais felizes, né, todos nós desejamos a felicidade. E a gente já compreende que a felicidade não é só alegria, né? A gente já compreende que a felicidade é um sentimento mais profundo que, olha, poucas pessoas conhecem verdadeiramente o que representa a felicidade. A felicidade é intensa, a felicidade, ela, ela persiste, ela prossegue, ela dura bastante. Imagina, eu gostaria de viver desse outro lado da porta, né? Onde as pessoas se ajudam ao invés de se prejudicarem. Onde as pessoas se protegem ao invés de se ferirem umas às outras. Onde as pessoas se amparam. Onde as pessoas não agem com inveja, com orgulho, com egoísmo, com vaidade. A simplicidade reina. A humildade, ou seja, o sentimento de não pensar, né, não sentir-se melhor ou mais inteligente ou mais bonito ou mais preparado ou melhor do que o outro, esse sentimento não existe no reino dos céus. O respeito e o amor prevalecem em cada pensamento, em cada palavra e em cada ação. Bom, para mim, para mim é um grande motivo já para me esforçar, para poder passar para o outro lado dessa porta, né? Eu espero que para vocês também seja um grande motivo. Bom, se nós já temos a motivação necessária, né? Qual que é, para nos esforçar, evidentemente, o que a gente precisa fazer para conseguirmos passar por essa porta? A porta é estreita, lembram, né? A porta é estreita. E o caminho que ela conduz é um caminho difícil de ser percorrido. Se a porta é estreita, imagina que uma pessoa muito grande não vai conseguir passar, não é? A pessoa precisa ser pequena para passar por essa porta. Significa que se nós nos permitirmos nos inflar pelo orgulho, sentirmos grandiosos, imensos, mais poderosos, mais inteligentes, isso tudo nos engrandece. E a gente não vai conseguir passar por essa porta. Então o orgulho é um grande empecilho para que a gente consiga ultrapassar para o outro lado. E como é que se combate o orgulho? Não é? Como é que se combate o orgulho? Será que a gente tem que ficar todo dia, quando a gente acorda, falar, não, eu tenho que deixar de ser orgulhoso, eu tenho que deixar de ser orgulhoso? Não. Porque daí, se fizermos assim, a gente vai estar focando naquilo que é negativo, naquilo que nos prejudica. Para combatermos o orgulho, basta
nos esforçarmos para desenvolver a humildade, que lhe é a virtude contrária. Porque em um coração humilde não existe espaço para o orgulho. Qual outra dificuldade grande que a gente pode ter para ultrapassar por essa porta? Bom, o egoísmo, não é? O orgulho e o egoísmo são os maiores escolhos, os maiores empecilhos, os maiores obstáculos da nossa felicidade. Então, como o orgulho, o egoísmo também vai nos impedir. Por que que o egoísmo vai nos impedir para entrarmos no reino dos céus? Passarmos por essa porta estreita? O egoísta quer tudo para si mesmo. Melhor carro, a melhor casa, melhor emprego, as melhores oportunidades, o melhor, o melhor, o melhor. E vai se enchendo também de tralhas e de coisas, não é? Se essa porta é pequena, estreita, do jeito que foi anunciado no Evangelho. Se a gente estiver cheio de tralhas materiais, nos preocupando, não significa, pessoal, entendam bem, não significam que as coisas materiais não sejam importantes na nossa vida, elas são. Inclusive o corpo que nós estamos utilizando é um corpo material e nos é extremamente necessário. O que nós queremos dizer é que estas coisas materiais, elas não podem, na nossa vida, terem mais importância do que as nossas conquistas morais e intelectuais. Nunca se pode escolher ter uma mansão, né? Aqui em São Paulo, pessoal, tem um bairro muito famoso, né? De pessoas muito financeiramente poderosas, chama bairro do Morumbi, né? A gente sempre brinca, sim. Não se deve preferir trocar uma mansão lá no Morumbi em troca da humildade. Não. Eu posso ter uma mansão lá no Morumbi e passar por essa porta estreita, desde que eu tenha humildade. Então nós não podemos trocar as coisas materiais por virtudes que formam a base da nossa felicidade futura. Então, entendam que nós precisamos das coisas materiais e que elas têm valor, mas que esse valor é relativo e que esse valor nunca está além dos valores verdadeiros das nossas conquistas espirituais. E as nossas conquistas espirituais estão verdadeiramente vinculadas, ligadas à aquisição das virtudes, né? Desenvolver as virtudes. Simplicidade, humildade, fraternidade, vivermos de acordo com as orientações do Cristo em relação ao nosso semelhante, em relação a Deus, todas essas situações que nós conhecemos. Então, o orgulho e o egoísmo são dois grandes empecilhos para podermos ultrapassar o limite dessa porta estreita. Um outro empecilho grande é a vaidade, gente. Se nós estivermos cheios de enfeite, cheios de tralha, cheio de coisa, né? E olha, uma rugazinha aqui, uma situação toda aqui. Não, não estamos dizendo e sendo contrários a isso, tá bom? Não tem problema, desde que isso não seja o fundamento da nossa vida. Então, uma pessoa que está cheia de apetrechos, né, que é extremamente vaidosa, vai também ter a sua passagem pela porta interrompida, dificultada. Então, com tudo isso que foi dito, a gente pode chegar a uma conclusão simples de que são as nossas imperfeições que criam as dificuldades para podermos viver no reino dos céus. Ou seja, um estado, um local, um estado de espírito no qual a paz faça parte constante da nossa vida, na qual, um estado de espírito no qual a felicidade faça parte constante da nossa vida. Então, são essas imperfeições que nós devemos nos esforçar por superá-las e fazer com que elas desapareçam das nossas atitudes, dos nossos pensamentos e das nossas palavras. Por que que o caminho que conduz a essa porta é difícil? Porque é difícil nós deixarmos de ter essas imperfeições. É difícil deixar de ser orgulhoso, é difícil deixar de ser egoísta, é difícil deixar de ser vaidoso, é difícil se tornar simples, humilde, mas é necessário. Se nós verdadeiramente queremos nos tornar pessoas felizes, a gente precisa se dedicar a isso.
Mas a gente não vai conseguir de hoje para amanhã. É um planejamento de vidas. E vai se corrigindo, errou, corrige, caiu, levanta e continua nessa direção, viu? Então é possível sim nós ultrapassarmos essa porta, mas vai exigir de nós muita dedicação, muita força de vontade. Pessoal, não tenham dúvidas de que ajuda nunca vai nos faltar, desde que a gente tome a decisão de seguir esse caminho. A gente vai conseguir ultrapassar esse limitador e nos tornarmos pessoas felizes, pessoas nas quais o sentimento de paz e de harmonia estejam presentes o tempo todo e em todos os lugares em que nós estivermos. Que Jesus abençoe a todos nós, que Deus nos proteja e que todos nós possamos ser influenciados de forma positiva a compreendermos essa situação que nós estamos vivendo e retirar dessa situação tudo quanto for positivo para o nosso crescimento. Graças a Deus, viu, pessoal? Graças a Deus.